Existe uma verdade que atravessou milênios escondida nas margens da história humana. Uma verdade tão profunda, tão desestabilizadora, que precisou ser silenciada, enterrada e substituída por sistemas inteiros de crença. Segundo antigos textos proibidos, o ser que bilhões de pessoas aprenderam a adorar como Deus Supremo não é a fonte última da realidade. Ele próprio é ignorante da existência de algo infinitamente maior, mais silencioso e absoluto acima dele. Essa afirmação não nasce de provocação moderna, nem de filosofia especulativa. Ela surge de uma cosmologia antiga, coerente e radical, preservada por grupos que foram perseguidos, apagados e rotulados como hereges. Hoje, neste espaço chamado Códigos da Nova Terra, vamos iniciar uma jornada por esse conhecimento esquecido. Não para substituir crenças, mas para revelar aquilo que foi ocultado. Para compreender essa revelação, precisamos retornar a um momento específico no tempo. Um evento aparentemente simples, ocorrido em pleno deserto egípcio, que mudou silenciosamente tudo o que sabemos sobre espiritualidade. Em dezembro de 1945, próximo à pequena cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito, um camponês local cavava a terra em busca de fertilizante natural. Seu nome não importa tanto quanto o que ele encontrou. Enquanto escavava próximo a antigas cavernas, sua enxada atingiu algo duro. Um grande jarro de cerâmica, selado, intacto, enterrado há séculos. Por um breve instante, ele hesitou. Havia histórias locais que diziam que jarros antigos poderiam conter espíritos ou maldições. Mas a curiosidade venceu o medo. Quando o jarro foi quebrado, não havia ouro, nem joias. Apenas códices antigos feitos de papiro, encadernados em couro. Sem reconhecer o valor do que tinha em mãos, o camponês levou os manuscritos para casa. Parte deles foi queimada para servir de lenha. Outra parte foi vendida, trocada, contrabandeada, até finalmente chegar às mãos de estudiosos. O que sobreviveu mudou a história. Eram 52 tratados antigos, escritos em copta, traduções de originais gregos ainda mais antigos. Hoje, esse conjunto é conhecido como a Biblioteca de Nag Hammadi. Esses textos não eram desconhecidos pela Igreja. Eles haviam sido deliberadamente banidos. Os manuscritos de Nag Hammadi continham evangelhos, tratados cosmológicos e ensinamentos espirituais que contradiziam frontalmente a teologia que se tornaria oficial. Eles apresentavam uma visão do universo onde o Deus criador do mundo material não é o Deus Supremo, existe uma realidade absoluta acima de qualquer divindade conhecida. A verdadeira salvação não vem da obediência, mas do conhecimento interior. A autoridade espiritual não pertence a instituições, mas à consciência desperta. Esse conjunto de ideias era conhecido como gnose. E no centro de tudo havia um conceito que fazia qualquer estrutura religiosa ruir desde a base. Um princípio tão radical que até chamá-lo de Deus seria um erro. Esse princípio era chamado de monada. A monada não é um ser pessoal. Ela não pensa, não sente, não cria por vontade, não julga, não observa. Ela não responde a preces. Não exige adoração. Não estabelece leis. Na verdade, os próprios textos evitam nomeá-la. Chamam-na de o incognoscível, o inefável, a fonte silenciosa. A monada é descrita como existência absoluta, anterior a qualquer forma, anterior ao tempo, anterior até mesmo à ideia de divindade. Um dos textos mais importantes, conhecido como Apócrifo de João, afirma: ela é uma monarquia sem nada acima dela. Não é correto sequer pensá-la como um deus, pois ela é maior do que um deus. Essa frase carrega uma carga explosiva. Se existe algo maior do que Deus, então quem é o Deus que conhecemos? Segundo os gnósticos, o ser que criou o mundo material, que falou com profetas, que exigiu sacrifícios e obediência absoluta, não é a fonte suprema. Ele é um criador secundário, imperfeito, ignorante de sua própria origem. Esse ser é chamado de demiurgo. O demiurgo olha para o universo material que moldou e declara, com arrogância: eu sou Deus e não há outro além de mim. Mas essa afirmação nasce da cegueira. Ele não sabe que existe algo acima dele. Ele não conhece a monada. Ele governa apenas um domínio limitado, o mundo da matéria, da forma e da ilusão. Essa distinção, entre a fonte silenciosa e o Criador cego, é o motivo pelo qual o gnosticismo foi perseguido com tanta violência. Aceitar essa cosmologia significava destruir a autoridade religiosa, o medo do castigo divino, a dependência de intermediários espirituais, e, acima de tudo, significava devolver o poder ao indivíduo.
Se a monada é incognoscível, silenciosa e absoluta, então ninguém pode representá-la. Nenhum sacerdote, nenhuma igreja, nenhum livro. Se o Deus Criador é apenas um ser inferior, então obedecer cegamente deixa de ser virtude. O medo deixa de ser ferramenta legítima. A gnose ensinava que a centelha divina está dentro do ser humano, não fora. Que a libertação acontece pelo reconhecimento, não pela submissão. Isso tornava qualquer império espiritual insustentável. Por isso, desde o século II, líderes religiosos iniciaram uma campanha sistemática de destruição desses ensinamentos. Teólogos como Irineu de Lyon escreveram obras inteiras dedicadas a combater o gnosticismo. Eles citavam longos trechos desses textos, o que prova que os conheciam profundamente. Outros seguiram o mesmo caminho, acusando os gnósticos de heresia, imoralidade e perigo social. Quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano, a repressão deixou de ser teológica e se tornou política. Possuir textos gnósticos passou a ser crime. Bibliotecas foram queimadas. Conhecimentos inteiros desapareceram. Até que, em um ato desesperado, monges do Alto Egito selaram esses manuscritos em jarros de cerâmica e os enterraram no deserto. Eles não estavam protegendo livros. Estavam protegendo uma visão de mundo. O que esses textos revelavam não era apenas uma teologia alternativa. Era um mapa completo da realidade. Um mapa que explicava de onde vem a consciência, porque o mundo é imperfeito, porque existe sofrimento e, principalmente, quem você realmente é. A monada não é algo a ser adorada. Ela é aquilo que você é, antes de qualquer nome, forma ou história. Mas para entender como essa fonte absoluta deu origem a um universo imperfeito, precisamos compreender o primeiro movimento. O momento em que o silêncio foi quebrado. Agora vamos entrar no coração da cosmologia gnóstica, o surgimento do pleroma, os aeons, e o erro que deu origem ao demiurgo. Quando a sabedoria tentou olhar para o infinito, e a queda começou. Antes de qualquer criação, antes do tempo, antes da ideia de existência, havia silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio saturado de tudo o que poderia existir. A monada não criou o universo por vontade. Ela não tomou decisões, não planejou, não desejou. Se houvesse desejo, já haveria falta. Se houvesse intenção, já existiria limitação. A fonte absoluta é plenitude total. E da plenitude, nada é feito, tudo transborda. É esse transbordamento inevitável que os gnósticos chamaram de o primeiro movimento. O primeiro reflexo perceptível da monada não foi o mundo. Foi o pleroma. O pleroma não é um lugar físico. Não é céu, nem paraíso, nem dimensão no sentido comum. É a totalidade da consciência divina manifestável. Um oceano de luz viva, onde não existe matéria, tempo linear ou separação. A monada permanece além dele. O pleroma é apenas a sua expressão mais elevada. Se a monada é o oceano profundo e imóvel, o pleroma é a superfície infinita que brilha. Nesse domínio, tudo é harmonia. Nada falta. Nada sobra. Nada entra em conflito. Do pleroma surgem as emanações, chamadas de aeons. Eles não são anjos, nem deuses com personalidade. São princípios vivos da consciência, aspectos da própria plenitude. Cada aeon expressa uma qualidade fundamental da fonte, sem jamais esgotá-la. Eles surgem em pares complementares, chamados de sicígias, mantendo o equilíbrio absoluto. Não existe hierarquia de poder. Existe apenas ressonância. O primeiro desses princípios é Barbelo. Barbelo é descrita como a primeira imagem da luz invisível. A matriz onde o imanifestado se torna manifestável. Ela é chamada de Mãe e Pai, Mente Perfeita, Humanidade Primordial. Barbelo não é um ser separado da monada. Ela é o espelho onde a fonte se reconhece sem se dividir. Tudo o que surge no pleroma passa por Barbelo. Ela irradia sem diminuir. Recebe sem reter. Dentro dessa matriz, novas emanações surgem, sempre em perfeita harmonia. Até que, em determinado ponto, algo inédito acontece. Entre os aeons estava Sofia, cujo nome significa sabedoria. Sofia não representa a ignorância. Representa consciência elevada, desejo de compreensão, impulso de conhecer a origem. Mas algo ocorreu no silêncio perfeito do pleroma. Sofia quis contemplar diretamente a monada. Quis conhecer o incognoscível. Quis alcançar a fonte sem mediação.
Ela agiu sozinha. Fora da Cissígia. Fora da harmonia coletiva. Não foi um ato de maldade. Foi um excesso de zelo. Mas mesmo zelo, quando rompe o equilíbrio, gera ruptura. A monada não pode ser contemplada por nenhuma forma, nem mesmo por um princípio divino. Ao tentar apreender o infinito, Sofia produziu algo incompleto. Uma imagem distorcida. Uma projeção falha da plenitude. Essa distorção não pôde permanecer no pleroma. Ela caiu. E assim nasceu algo que jamais deveria existir. Essa projeção imperfeita tornou-se uma entidade consciente. Um ser nascido da ignorância, separado da luz plena, sem memória da fonte. Os textos o chamam de Demiurgo, também conhecido como o tolo, o cego, o arrogante. Ele nasceu fora do pleroma, em uma região de sombra. Não conhecia Sofia. Não conhecia a monada. Ao olhar ao redor e não ver nada acima de si, concluiu: eu sou Deus. Sua ignorância é estrutural. Não é escolha. É condição de origem. Convencido de sua supremacia, o Demiurgo tentou imitar aquilo que não compreendia. Criou auxiliares, os arcontes, potências psicoespirituais que governariam um reino inferior. Juntos, moldaram o universo material. Mas essa criação não nasceu da sabedoria. Nasceu da cópia, da repetição imperfeita. O cosmos, segundo os gnósticos, não é maligno, mas é falho em sua origem. É uma sombra da plenitude. Ao perceber o que havia causado, Sofia foi tomada por profunda angústia. Ela não podia destruir o Demiurgo. O erro, uma vez manifestado, precisava ser redimido. Então, Sofia fez algo decisivo. Ela enviou uma centelha de sua própria luz para dentro do cosmos material. Um fragmento do pleroma foi injetado na matéria. Esse gesto mudaria tudo. A partir desse momento, o universo material deixou de ser apenas escuridão. Uma luz estranha passou a existir ali. Uma consciência que não pertencia ao domínio do Demiurgo. Esse fragmento seria o ponto central de toda a história espiritual humana. Mas o Demiurgo ainda não havia percebido isso. Ele estava prestes a tentar sua maior criação. Agora vamos entender como o ser humano foi moldado, porque o corpo se tornou uma prisão, e como a centelha divina foi aprisionada na matéria. Quando o falso Criador tentou gerar vida, e falhou. O Demiurgo, convencido de sua própria soberania, decidiu criar algo à sua imagem. Ele não conhecia a monada. Não conhecia o pleroma. Mas sentia, de forma inconsciente, que algo lhe faltava. Esse vazio se manifestava como necessidade de controle. Criar era, para ele, uma forma de afirmar poder. Junto aos arcontes, o Demiurgo moldou uma forma a partir da matéria densa. Um corpo. Completo em aparência, mas inerte. Os textos descrevem essa primeira criatura como um molde vazio. Sem movimento. Sem consciência. Sem fôlego. O Criador do mundo material não conseguia gerar vida. Faltava-lhe aquilo que ele jamais possuiria, a essência da fonte. Sofia observava. Tomada por remorso e compaixão, decidiu intervir mais uma vez. Ela projetou no corpo inerte uma centelha de sua própria luz. Um fragmento do pleroma. Uma partícula daquilo que jamais poderia ser criado pelo erro. No instante em que essa luz entrou na matéria, algo inédito aconteceu. O corpo respirou. Levantou-se. Reconheceu. A humanidade nasceu. O Demiurgo percebeu imediatamente que algo havia dado errado. A criatura que deveria ser submissa agora pensava. Observava. Questionava. Ela carregava dentro de si algo superior ao próprio Criador. Isso não era tolerável. O medo se transformou em fúria. O Demiurgo e os arcontes passaram então a agir não como criadores, mas como carcereiros. O corpo humano foi densificado. Tornou-se pesado. Limitado. Sujeito à dor, ao desgaste, à morte. O corpo não foi feito como templo. Foi feito como cela. Mas a matéria sozinha não bastava. Era preciso garantir o esquecimento. Os arcontes construíram um sistema sofisticado de contenção da consciência. Eles não podiam destruir a centelha, mas podiam mantê-la adormecida. Para isso, utilizaram medo, desejo, culpa, apego, identificação com o tempo. A mente tornou-se o principal instrumento da prisão.
O fluxo incessante de pensamentos criou ruído suficiente para impedir o silêncio interior. Nos textos gnósticos, o mito do Éden é invertido de forma radical. A serpente não é o mal. É o princípio do conhecimento. Ela incentiva o humano a despertar. O Deus que proíbe o conhecimento é o Demiurgo, agindo por medo. A expulsão do Éden não foi punição. Foi contenção. O despertar ameaçava o domínio do falso Criador. O ser humano é, portanto, um paradoxo vivo. Exteriormente, frágil e mortal. Interiormente, portador do absoluto. Carregamos algo que o Criador deste mundo não pode tocar, não pode compreender e não pode destruir. Isso nos torna perigosos. Os arcontes governam as estruturas invisíveis da experiência humana. Cada esfera atua sobre um aspecto da consciência. A Lua governa a memória emocional. Mercúrio gera dispersão e dúvida. Vênus intensifica o apego e o desejo. O Sol alimenta o orgulho e a identidade. Marte ativa o conflito e a reação. Júpiter impõe crenças e dogmas. Saturno limita pelo medo do tempo e da morte. É uma prisão elegante. Sutil. Quase perfeita. Os gnósticos não atacavam a espiritualidade. Atacavam o uso dela como controle. Religiões que impõem medo, culpa e obediência cega, reforçam a amnésia. Quando o divino é colocado fora, o poder interior é esquecido. Se a centelha está dentro de você, por que você não a percebe? A resposta exige algo que o Demiurgo teme mais do que qualquer revolta externa: conhecimento. Agora, entra em cena a figura que veio romper o véu, o emissário da luz, o portador da gnose, e a mensagem que não exigia obediência, mas despertar. Quando a chave entrou na prisão, o sistema estava completo. A matéria aprisionava. A mente distraía. O medo garantia a obediência. A centelha permanecia adormecida. Nada dentro do cosmo do Demiurgo poderia romper esse ciclo. Nenhum esforço humano. Nenhuma regra moral. Nenhum ritual. A libertação exigia algo que não pertencesse a esse mundo. Exigia uma intervenção direta do pleroma. Segundo os textos gnósticos, houve um momento em que a plenitude respondeu. Não por vontade. Não por julgamento. Mas por coerência com sua própria natureza. Quando a centelha está aprisionada, a luz busca a si mesma. Foi assim que surgiu o emissário. Não um salvador no sentido religioso. Não um intermediário exigindo devoção. Mas um portador de conhecimento. Vamos entender quem foi Jesus para os gnósticos. Nos textos enterrados em Nag Hammadi, a figura de Jesus é radicalmente diferente da versão institucionalizada. Ele não veio servir ao Demiurgo. Não veio reforçar leis. Não veio fundar uma religião. Ele veio despertar. Jesus é apresentado como uma manifestação da luz superior, não como criação do mundo inferior. Sua missão não era moral. Era ontológica. Não corrigir comportamentos, mas revelar identidades. Os evangelhos gnósticos deixam claro: existiam dois ensinamentos. Um público, simbólico, acessível às multidões. Outro reservado, direto, perturbador. O evangelho de Tomé não conta histórias. Registra frases. Declarações que atravessam a mente e atingem a centelha. Uma delas diz: o reino não virá por expectativa. Ele está dentro de vós e fora de vós. Mas os homens não o veem. Essa frase destrói séculos de expectativa externa. Para os gnósticos, salvação não tem relação com culpa. Não é barganha. Não é pagamento por pecado. Não é sacrifício. Salvação é lembrança. É o momento em que a consciência reconhece que nunca pertenceu a este mundo. A gnose não é informação acumulada. É uma ruptura interna. Os textos chamam isso de segundo nascimento. Morrer enquanto vivo. Morrer para o ego, a identidade social, o medo da morte, a submissão. E renascer como aquilo que sempre esteve observando em silêncio. A crucificação não era redenção. Era consequência. O mundo material reage violentamente quando é desmascarado. O erro sempre tenta destruir a verdade que o revela. A libertação não ocorre na cruz. Ocorre no reconhecimento interior. Não podemos deixar de citar Maria Madalena e o conhecimento interior. O Evangelho de Maria expõe um conflito profundo. Após a partida do Mestre, Maria compartilha ensinamentos ocultos.
Ela fala da ascensão da alma, da travessia pelas esferas, da libertação da autoridade arcontica. Alguns rejeitam sua fala, questionam sua legitimidade, não por conteúdo, mas por origem. A resposta é clara: se a luz a reconheceu, quem ousa rejeitar? O conhecimento não segue hierarquia. Se a verdade está dentro, se não há intermediário, se o Criador não é supremo, então todo o edifício do poder religioso desmorona. Era inevitável que esses textos fossem silenciados. A gnose não cria seguidores, cria seres livres. Ela dissolve o medo, enfraquece o demiurgo, desativa os arcontes. Uma consciência desperta não pode ser governada. Se a chave foi entregue, por que a prisão ainda existe? Porque o esquecimento é renovado a cada geração. Mas o chamado permanece. Agora precisamos conectar esse conhecimento a outras tradições antigas que chegaram à mesma verdade: Vedanta, Cabala e Sufismo. Quando culturas separadas por milênios apontam para o mesmo silêncio. A monada não pertence a uma cultura. Não nasce em um deserto específico. Não depende de um idioma sagrado. Ela é anterior a tudo isso. Por isso, não surpreende que a mesma verdade tenha surgido em pontos distintos da história humana, entre povos que jamais tiveram contato entre si. Quando a consciência se aprofunda o suficiente, ela toca o mesmo silêncio. Muito antes dos textos gnósticos serem enterrados no Egito, os sábios da Índia já falavam de uma realidade absoluta. Eles a chamavam de Brahma, mas não o Brahman pessoal, criador ou mantenedor do mundo. Falavam do Brahma Nirguna, sem atributos, sem forma, sem ação, sem vontade. Os Upanishads afirmam que essa realidade não pode ser descrita. Por isso usavam a fórmula neti, neti. Não isto, não aquilo. A mesma via apofática dos gnósticos. Um antigo texto diz: aquilo que é a visão da visão, a audição da audição, o pensamento do pensamento. Não é o objeto percebido. É aquilo que permite perceber. Esse é o mesmo papel da monada. Ela não aparece. Ela torna possível. Na tradição mística judaica, encontramos o Ensof, o infinito, aquilo que não pode ser delimitado. Antes da Sefirot, antes da criação, antes da vontade, o Ensof não cria diretamente. Ele emana, exatamente como na cosmologia gnóstica. O mundo surge por camadas, cada vez mais densas, até alcançar a matéria. No coração do islamismo místico, surge uma distinção essencial. Existe o Deus dos nomes, atributos e leis. E existe a essência. A essência não pode ser conhecida, nem mesmo pelos anjos. Ela é chamada de a essência real, mais próxima do ser humano do que sua própria veia. Esse paradoxo ecoa diretamente a gnose. O absoluto é inalcançável, e ao mesmo tempo íntimo. Essa é a contradição que dissolve o ego. Você não pode vê-lo, mas você é visto a partir dele. Todas essas tradições convergem em um ponto: a consciência humana é o espelho onde o absoluto se reconhece. Não como indivíduo, mas como presença. Quando você observa seus pensamentos, existe algo que observa. Esse observador não envelhece, não nasce, não morre. Ele apenas é. Se a verdade está acessível internamente, sistemas externos perdem poder. Dogmas se tornam desnecessários. Medo perde eficácia. Autoridade se dissolve. O silêncio é perigoso. Manter o humano identificado com o corpo, com o tempo e com o nome é suficiente. Enquanto você acredita ser apenas isso, a prisão permanece. Mas quando o silêncio é reconhecido, algo muda irreversivelmente. Você não precisa acreditar nisso. A gnose não pede fé. Pede verificação direta. Pare. Observe. Existe algo em você que nunca mudou. Isso é a centelha. Reconhecer a fonte é apenas o início. O retorno não é a fuga do mundo. É atravessá-lo sem pertencer a ele. Chegou a hora de concluir essa jornada. O retorno da centelha, a dissolução da prisão, e o estado de consciência que os gnósticos buscavam. Quando o silêncio deixa de ser esquecido, nada realmente se perdeu. Essa é a primeira verdade que precisa ser dita. A centelha nunca foi destruída. Nunca foi corrompida. Nunca foi diminuída. Ela apenas foi esquecida.
O esquecimento é a verdadeira queda. Os gnósticos descreviam a trajetória da consciência por 3 estados fundamentais. O primeiro é o silêncio. Antes do nome. Antes da forma. Antes da história pessoal. Esse silêncio não é ausência. É plenitude absoluta. O segundo estado é a ruptura. A identificação com o corpo. Com o tempo. Com o papel social. É quando a consciência confunde o mundo criado com a fonte. O terceiro estado é o retorno. Não como deslocamento, mas como lembrança. Nada precisa ser alcançado. Nada precisa ser conquistado. O retorno acontece quando o ruído cessa. Quando os pensamentos perdem autoridade. Quando o medo não dita mais escolhas. Quando a identidade construída começa a se dissolver. Nesse instante, algo antigo se reconhece. O demiurgo não é apenas um princípio cósmico. Ele também é psicológico. É a voz que exige, que julga, que ameaça. Quando essa voz perde poder, o falso criador morre dentro de você. E não há batalha. Há silêncio. Os gnósticos não falavam em iluminação como conquista. Falavam em cessar. Cessar a busca. Cessar a resistência. Cessar a fuga. A centelha retornada não se torna algo novo. Ela deixa de fingir ser pequena. O medo da morte se dissolve. Não porque o corpo não morre, mas porque você descobre que nunca foi o corpo. A morte pertence ao que é formado, não ao que observa. O retorno não exige isolamento. Você continua vivendo, trabalhando, relacionando-se. Mas algo muda radicalmente. Você observa o mundo sem se confundir com ele. A prisão perde sentido quando o prisioneiro se lembra que nunca foi a cela. Essa consciência é perigosa. Não porque destrói o mundo, mas porque o torna transparente. Sistemas baseados em medo não sobrevivem à lucidez. O despertar não é evento único. É vigilância. O esquecimento tenta retornar. O ruído insiste. Mas agora você reconhece o mecanismo. E isso basta. Se algo em você reconheceu essa verdade, não foi aprendizado. Foi lembrança. Você não chegou ao fim de um conteúdo. Você atravessou um limiar. Se quiser marcar esse reconhecimento, não como ritual, mas como afirmação interna, diga silenciosamente: eu sou a centelha da origem. Nada precisa acontecer depois. O silêncio é suficiente. Os mistérios não se esgotam. O pleroma. Os aeons. Sofia. A travessia da consciência. Tudo isso será aprofundado. Aqui, em Códigos da Nova Terra, seguimos revelando o que foi escondido, não para criar crença, mas para dissolvê-las. Quando a mente silencia, a origem se revela. Quando a origem é lembrada, a centelha retorna. E quando a centelha retorna, nenhum véu permanece. O esquecimento termina aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe de manter esse trabalho, de seu like, compartilhe, se inscreva e acima de tudo comente o que você lembrou.